A entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O PV, Partido Verde, que prega uma revolução no modo de viver, lançou candidato próprio à presidência da República, Eduardo Jorge, médico sanitarista, que já foi deputado federal e secretário municipal de saúde do Verde e Meio Ambiente, aqui em São Paulo, na capital paulista. Ele é nosso entrevistado hoje. Muito obrigada, Eduardo Jorge. E eu quero começar, Eduardo Jorge, o seguinte: as pesquisas de preferência de votos estão mostrando que o senhor tem 1%, aparece com 1% na preferência de votos. O PV é um partido que tem 8 parlamentares. Não, 10. 10? Tinham 14, perdemos 4. Estão com 10 parlamentares. Federais, lá na Câmara Federal. E que estão com... Perdão. E um senador. Um senador. Então, 10 deputados federais, um senador, e também tem 2 candidatos a governo de estado nas eleições 2014, sendo um deles em São Paulo. Isso, muito nosso bem. Querido Natalini. Exatamente, que já esteve aqui, Gilberto Natalini. Mas numa avaliação bem realista, Eduardo Jorge, acredita que possa chegar ao segundo turno? O nosso papel é ir até onde o céu nos permite. E a gente tem que pregar a boa nova e esperar que ela caia em bom terreno. Mas veja, né? Cada 1% já é 1 milhão de votos. E veja que coisa extraordinária, né? Então, se nós, quando começarmos realmente a propaganda, porque nós continuamos ainda em muita desvantagem em conversar Sim. com o povo, né? Eu adoro conversar com o povo. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Podemos crescer. E o importante, Maria Lídia, primeiro é a mensagem, porque o PV é um partido, como você mesmo falou, que tem ideias novíssimas, quase revolucionárias na forma de viver. Uma revolução pacífica, democrática, mas que realmente é necessário, porque a vida no século XXI vai ser totalmente diferente do século XX. E os nossos partidos tradicionais, tanto dos capitalistas como dos socialistas, continuam aferrados no século XX. O governo federal, por exemplo, é o governo da indústria automobilística e do petróleo. 2 coisas século XX puro, né? Basta São Bernardo ter um espirro que já descem 3 ministros com lencinho, com escaldapé, com aspirina. O que vocês precisam, multinacionais, pelo amor de Deus? Petróleo e automóvel. Século XX puro, né? Então as ideias do PV vão exigir mudanças de hábitos na economia, na vida das pessoas no dia a dia. Não é fácil, né? Mas é a nossa tarefa, né, de dizer ao Brasil que isso é necessário. E isso o PV vai fazer. Cada voto no PV vai ser importante, porque nós vamos contribuir para um segundo turno, que vai ser uma disputa mais aprofundada. E se eu tiver bastante voto, mesmo que eu não vá para o segundo turno, eu vou influenciar o segundo turno. E vou influenciar os governos que saírem do segundo turno nos estados e no país. Portanto, cada voto verde é essencial para eu influenciar nos rumos do Brasil daqui no futuro. Agora, eu já vi uma declaração sua que o PV tem um compromisso com essa eleição. Mesmo que não consiga chegar no segundo turno, tem que ter, não é pela neutralidade, deve ter uma participação na decisão da eleição desse ano. De qualquer forma, tem que tomar uma posição. Eu vi aí até uma crítica ao que o PV fez na eleição de 2010, quando Marina Silva optou pela neutralidade. Não, a Marina não. Foi a Marina e o PV. Foi o PV, mas ela em especial, né? A Marina é muito forte, como ela disse que não quer. Mas nós não estamos entrevistando Marina Silva agora. Amiga, pelo amor de Deus. Não, mas é um fato. Nós estamos falando de um fato. Realmente foi uma coisa errada. Estamos trabalhando sobre um fato. Bom, eventualmente acontecendo de não chegar no segundo turno, qual dos candidatos o PV não apoiaria em hipótese alguma, dos que estão aí? Isso é discussão para o segundo turno. Você sabe muito bem, né? O candidato que diz que já como vai se comportar no segundo turno é porque já desistiu do segundo turno. Isso eu não vou fazer. O que eu sei, o que eu repito, né, é que tanto o PT como o PSDB, que são os dois com mais chances de chegar no segundo turno, são partidos do século XX. Eles não dão a devida importância à gravidade da crise climática, à gravidade da perda de biodiversidade, à gravidade da crise da água. Portanto, nesse ponto, eles são idênticos. E aí eu tenho que ter uma força verde grande no segundo turno para saber, fulano, beltrano, né? Como é que vocês vão encarar esses temas? O tema da água,
o tema da biodiversidade, o tema da mudança climática, que é uma coisa que ameaça a própria humanidade, e eles fingem, porque só pensam nos 4 anos, fingem que não está acontecendo, né? Que é uma irresponsabilidade eles não divulgarem isso no Brasil. Portanto, isso é uma discussão para o segundo turno. Agora, se você me chamar aqui no segundo turno, eu falo, se eu não estiver lá, né? Mas, agora, o PV certamente tem muitos candidatos ao Legislativo Federal. Vocês pensam na possibilidade, tem uma meta, olha, nós queremos ampliar essa nossa bancada de 10 para quanto? Como nós somos um partido parlamentarista, estamos levantando de novo uma bandeira que, aliás, o PSDB abandonou. O PSDB foi criado para trazer o parlamentarismo para o Brasil como uma forma mais democrática, mais colaborativa, mais dividida de governo, diferente desse presidencialismo imperial, quase imperador lá de Brasília. Ele abandonou. Não, o PV não abandonou. Nós somos parlamentaristas, portanto, nós damos muita importância aos parlamentos estaduais e federais e nós queremos ter pelo menos um deputado federal em cada estado, vários deputados Quer dizer, estaduais, 26 mais o Distrito Federal, 27? 27 e alguns estados até mais, muitos deputados estaduais, mas antes de que quantidade, eu venho insistindo muito nisso, porque a minha candidatura é uma espécie de volta às origens do PV e de novidades, que eu quero que tenha qualidade. Eu sei que na hora de votar, fui deputado há muito tempo, 20 anos, né? Cada mulher e cada homem é um voto. Mas para quem tem ideias novas e de vanguarda e revolucionárias com o PV, o mais importante é qualidade. Eu tenho que ter um sujeito, uma mulher, um homem eleitos que tenham condição de defender essas ideias novas. Qualidade, mais do que quantidade, nos parlamentares. Quem votar no PV, escolha bem o seu deputado. Eu quero um deputado de qualidade, que não só fale, mas viva de acordo com a filosofia nova do PV. Eu vi uma crítica sua a seus adversários, além de todas que já fiz aqui, tem muitas outras. Eu sou muito moderado nas críticas. Não, estou vendo que é tranquilo. E fala o seguinte, que há temas que considera temas órfãos e que seus adversários se recusam a tocar neles, que é a questão do direito ao aborto, o casamento de pessoas do mesmo sexo, a descriminalização da maconha e outros, que são chamados temas delicados, mas que o senhor chama de tema órfão. O que o senhor quis dizer exatamente com isso? Que os líderes políticos brasileiros pensam uma coisa, falam uma coisa com seus amigos e seus parentes, e na hora da política, na hora de pedir o voto, falam outra. Nessas questões que você falou. O PV está falando sobre todas as políticas. Você sabe que nós fomos o primeiro partido que publicou, desde março, um programa com quase 33 páginas falando de tudo. De política internacional, previdência, reforma tributária com o imposto único federal arrecadatório. Nós falamos de tudo, mas nessas questões que as pessoas não querem falar, nós estamos falando por quê? Porque a gente sabe que isso é motivo, a forma como essas questões são tratadas, é motivo de sofrimento das pessoas, das famílias, das mulheres, dos jovens. Então, como é que um líder político brasileiro pode ignorar esse sofrimento das pessoas em relação a essa política fracassada de controle das drogas, essa política desumana de abandonar 800, 900, 1 milhão de mulheres por ano que por algum motivo faz uma interrupção da gravidez e pela lei brasileira são consideradas criminosas, aumenta a mortalidade das maternas, ficam com sequelas físicas, com sequelas psíquicas. Como é que se pode aceitar discriminação, perseguir as pessoas somente porque um rapaz quer casar com um rapaz no cartório? Qual é o problema que isso interfere? Casamento de pessoas do mesmo sexo. Exatamente. O que é que isso interfere na minha vida? O que é que isso me prejudica? É puro preconceito, pura perseguição. Deixa o rapaz casar com o rapaz, deixa a moça casar com a moça. Isso não tem nada a ver com ninguém. Portanto, essas questões, que são questões que causam sofrimento em muita gente. E, no entanto, esses líderes políticos, que são pessoas esclarecidas, viajadas, sabem que esse sofrimento existe, sabem que isso é um motivo de sofrimento e não tratam essas questões, somente para ficar naquela contabilidade de 1% para cá de voto, 2% para cá de voto, quanto é que eu vou perder de voto se eu falar isso, se eu não falar isso. Isso eu não vou fazer. Quer dizer, isso é a exigência do marketing político. Não vou fazer porque... O seu marketing político cobra? Não fala isso, não fala aquilo. Você está com 1%, vai ficar sem nada. Cobra. Me conhece. Será que você sabe... Você imagina que o marketing político vai ter coragem de falar isso comigo? Eu sempre fui um político independente. Eu falo o que a minha consciência diz que eu devo falar. Eu sou médico.
Eu sou o autor da lei de planejamento familiar no Brasil. Eu sou o autor. A lei, inclusive, que legalizou a possibilidade da esterilização voluntária masculina e feminina, que também era clandestina. A mulher tinha que vender a máquina de costura dela na periferia para pagar o médico por fora para fazer uma operação. Eu sou o autor da lei de planejamento familiar. É o planejamento familiar que vai diminuir, quando ele se estender corretamente, o número de abortos no país. É a necessidade de uma educação sexual nos jovens, principalmente no ensino médio, para evitar a epidemia de gravidez das meninas, que é uma coisa trágica para elas. Mas enquanto isso não acontece, eu não posso abandonar 800, 700, 900 mil mulheres à sua própria sorte. Isso eu não vou fazer. Não vou fazer. Essa lei hoje... Vejam, amigos, seja a mulher católica, evangélica, porque 99% são, elas são consideradas criminosas. Além da sanção religiosa, ela tem a sanção de um Estado. O Brasil não é Irã, não é Irã. Aqui é um Estado laico. A religião tem toda proteção, tem todo o direito de pregar seus dogmas, mas o Estado é laico. Não pode assumir um dogma religioso e querer castigar as pessoas porque desobedeceram esse dogma. Isso não. Ok. Eu agradeço muito. Nosso tempo terminou. Muito obrigada. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite e boa sorte. Boa noite, Maria Lida, mas eu não falei de energia limpa, de política previdenciária, de política internacional. Muito obrigada. Eu queria falar disso também. Jorge. Muito obrigada. Obrigado, Maria Lida. Juliana.